Bom dia a todos. Na nossa disciplina de Engenharia de Software, vamos falar hoje sobre diagrama de classes. Inicialmente, o diagrama de classes, como um dos muitos diagramas definidos pela UML, que é a Linguagem de Modelagem Unificada, ele trata basicamente uma representação para que a gente possa apresentar, para que a gente possa melhor estruturar os projetos de codificação de software. Um diagrama de classe, então, ele é um dos mais importantes da UML, e ele permite a visualização das classes que compõem o sistema, com seus respectivos atributos e métodos, bem como os relacionamentos entre as classes. O diagrama de classe ele é uma visão estática de como as classes estão organizadas. Ele preocupa-se apenas com a estrutura lógica do código-fonte do projeto, e ele serve ainda como base para outros diagramas da UML. Em muitos casos, é necessário que a gente preserve uma forma permanente dos objetos de uma classe. Quando a gente trabalha com classes que são basicamente as chamadas classes persistentes, a gente pode ver uma conotação, a gente pode ver uma estrutura muito similar àquelas que são definidas no modelo entidade relacionamento, que trata aí da disciplina de banco de dados que vocês trabalham, e vocês vão observar que as tabelas propostas naquele modelo são basicamente retratadas dentro de classes em uma certa linguagem de programação. Então, deve ficar claro que quando uma classe é persistente, ela muitas vezes não é necessariamente, a gente não tem necessariamente a oportunidade de preservar suas informações, já que a cada momento a gente está inserindo, recuperando novos valores. As classes costumam possuir atributos que armazenam os dados e objetos dessa classe, e até mesmo métodos que são, basicamente, as funções que uma instância da classe pode executar. Os valores dos atributos podem variar de uma instância para outra, e é exatamente essa característica, a variação dos atributos entre uma instância e outra, que permite a identificação de cada objeto. Os atributos eles podem ser de vários tipos primitivos, como, por exemplo, byte, booleano, inteiro, long, double, char, string, e ainda outros tipos de referência, como conotação de outras classes, inclusive. Embora os métodos que são declarados no diagrama de classes não é necessariamente uma preocupação desse diagrama, haja visto que definir as etapas que esses métodos deverão percorrer quando são chamados é atribuição de outros diagramas, como o diagrama de sequência e o diagrama de atividade que nós vamos estudar nas próximas semanas. Em relação à representação de uma classe, a gente pode fazer essa representação observando três estruturas básicas de uma classe. A primeira exemplifica o nome da classe, a segunda apresenta os atributos desta classe, e a terceira, os métodos que estão relacionados. Então, o primeiro exemplo, a gente pode ver que a gente tem aqui uma estrutura retangular simples, dividida em três seções, sendo a primeira o nome da nossa classe, a segunda, os nossos atributos, que neste exemplo são CPF, nome e endereço, sendo o CPF do tipo long, que é um número inteiro que aguenta vários números postos, o nome e o endereço que são do tipo string, e ainda temos um método que recebe por parâmetro CPF para verificar a informação do cliente. A gente ainda trabalha nas classes os chamados tipos de visibilidade, sendo a visibilidade pública representada com sinal de mais, a visibilidade protegida sendo representado pelo sinal de tralha, ou jogo da velha, e a visibilidade privada sendo representada com o sinal de menos. Esses sinais eles podem ser vistos, conforme o exemplo anterior,
com a representação do símbolo, neste exemplo, de menos, para os atributos que são privados, e o símbolo de mais para a representação do método consultar, que é um método com visibilidade pública. Existe ainda relacionamento entre classes. Classes costumam possuir relacionamento entre si com o intuito de compartilhar informações e colaborarem umas com as outras para permitir a execução de diversos processos executados pelo sistema. Existem ainda as chamadas associações, que descrevem um vínculo que ocorre normalmente entre duas classes, também conhecido como uma associação binária. A associação binária, quando ocorre essa identificação de relacionamento entre duas classes, esse tipo de associação constitui-se, talvez, a mais comum encontrada na representação pelo diagrama de classe. As associações entre uma classe e outra, elas podem possuir um número que acompanha a relação para representar a sua multiplicidade, que a gente se lê 0 representações da classe esquerda para uma representação da classe à direita, ou uma representação da classe esquerda para uma representação da classe à direita, e ainda 0 representação da classe esquerda para muitas da classe direita, ou a gente pode ter simplesmente o símbolo de asterisco, que representa uma infinidade, que a gente não consegue presumir, ou ainda uma representação da classe esquerda para muitas da classe direita, e até mesmo exemplificar uma quantidade finita de elementos, como 3 representações da classe esquerda em relação a 5 da classe direita. A gente tem aqui uma representação de duas classes em que temos a classe sócio e a classe dependente. Na classe sócio, a gente tem alguns atributos privados pelo símbolo de menos à esquerda, que são o nome do sócio, o endereço do sócio, o telefone do sócio e a data de nascimento desse sócio. As 3 primeiras representadas por strings de 30 caracteres, e no caso do terceiro, de 15. A data de nascimento do sócio é apresentado pelo tipo de data, e 2 métodos públicos, que são o registro e a consulta do sócio, que retornam valores inteiros. E observem que ela possui uma relação com a classe dependente, que possui os atributos nome do dependente e data de nascimento do dependente, e nessa relação existe uma cardinalidade, em que 0 sócios podem ter vários dependentes, ou a partir de 0 sócios, à esquerda, podem ter vários dependentes à direita. Aqui, a gente coloca uma palavra apenas para tentar ajudar a interpretação do exemplo, que um sócio possui dependentes. Quando a gente faz um outro tipo de associação, que é o tipo agregação, esse tipo tenta demonstrar que as informações e um objeto precisam ser complementadas pelas informações contidas em um objeto de outra classe, o chamado objeto parte. Essa relação ela é representada pelo símbolo de agregação, que difere do de associação por conter um losango na extremidade da classe, que contém o objeto todo. Então, neste exemplo, a gente consegue um diagrama de classe em que a gente tem um pedido, que pode ser realizado, e um conjunto de itens que fazem parte desse pedido. No pedido, a gente tem o número do pedido, a gente tem uma data em que esse pedido foi feito, e a gente tem uma data de entrada do pedido na organização. E a gente tem aqui o sinal de losango, constituindo que pedido é o todo e que o item do pedido é a parte. Imaginem que vocês, ao frequentarem um determinado estabelecimento comercial, podem fazer um pedido. Nesse pedido, vocês podem trabalhar com vários itens. Se for um restaurante, vocês podem pedir, por exemplo, um prato de comida e um refrigerante. O prato de comida e o refrigerante serão representados pelos itens do pedido, enquanto as informações básicas do pedido serão centralizadas na classe à esquerda. A gente tem a cardinalidade de que um pedido possui ou pode possuir muitos itens. E abaixo, um texto que tenta representar essa relação. A gente ainda tem o conceito de composição. Este constitui-se
em uma variação do tipo agregação, que é, basicamente, a tentativa de representar um vínculo mais forte entre os objetos todo e objetos parte. Ele tenta demonstrar ainda que os objetos parte têm que pertencer exclusivamente a um único objeto todo. Esse símbolo é usado na associação de composição pelo losango preenchido e dá a mesma forma da agregação que deve ficar ao lado do objeto todo. Então, como exemplo, a gente pode observar que em uma revista científica, em que a gente tem aí como atributos o número de revisão da ISSN, o título da revista e sua periodicidade de publicação, semanal, mensal ou anual. Temos ainda os métodos de registrar e consultar a revista científica, e temos aqui a representação da associação entre as classes, sendo que a gente tem um losango preenchido, um losango preto, nessa associação, e temos a relação de uma revista científica pode possuir várias edições. Essas edições elas podem ser vistas como atributos do número da edição, o volume, a data de publicação da edição e ainda a tiragem, a quantidade de cópias. E temos os métodos registrar e consultar. Nessa relação, a gente observa que a revista científica ela possui um estado de composição muito forte, de uma relação muito forte com a edição. Haja vista que revistas podem ter a primeira, segunda e N relações posteriormente. Assim como uma edição de uma determinada revista pode conter um determinado número de artigos, que neste exemplo podem variar de no mínimo 6 até 10. Então, a palavra que faz a melhor relação entre edição e artigo é uma edição contém um determinado conjunto de artigos que possuem como atributos o título, uma determinada página inicial e ainda os métodos de registro e consulta. Por fim, os últimos conceitos dentro dos diagramas de classe são as chamadas especialização e generalização. É similar à associação que a gente apresenta com o mesmo nome nos diagramas de casos de uso. O objetivo é tentar identificar classes mães e classes filhas. Permite ainda demonstrar a ocorrência de métodos polimórficos nas classes especializadas. Então, como exemplo, a gente pode observar a criação de uma classe pessoa que possui os atributos nome, endereço, telefone, bairro, CEP, cidade e estado, e temos aí um método que é o consultar pessoa, e abaixo de pessoa a gente tem um princípio de especialização. Haja visto que a gente pode ter pessoas físicas, que têm como documentos o CPF e o RG, e a gente pode ter a representação de uma pessoa jurídica, que a gente pode ter a necessidade de informar o número do CNPJ dessa empresa. A relação de especialização, ela consiste quando você detalha, no menor nível, classes que fazem uma associação, na verdade, uma herança com a classe anterior. Isso quer dizer que a classe pessoa física possui todos os atributos e métodos definidos em pessoa, mais os atributos que foram definidos nela mesma. Assim como a classe pessoa jurídica, que possui o CNPJ somados a todos os atributos e métodos da classe pessoa, quando esses são protegidos ou públicos. Essa representação de especialização, quando você entra no detalhe, ou generalização, quando você abstrai tudo em um único objeto, ou o objeto mais generalista possível, é um conceito também importante quando a gente está trabalhando os diagramas de classe. Apresentado esta abordagem, vamos agora fazer uma pequena demonstragem, uma pequena prática nessa nossa aula. Para isso, vamos utilizar aqui o software Lucidchart. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do sistema. O Lucidchart é um programa, é um site na internet que a gente pode estar utilizando para tentar criar diagramas UML. Já trabalhamos com eles em outras oportunidades, apresentando aí, em especial, os diagramas de casos de uso. Para criar um diagrama de classe, a gente faz o login no Lucidchart,
Ele apresenta aqui a sua tela inicial, logada. Aí nós damos o botão novo, vamos procurar por Lucidchart, documento em branco. Ele vai abrir para a gente, então, uma outra janela. Ele vai carregar para a gente a área de trabalho para mexermos, para trabalharmos com os diagramas de classe. Vamos aguardar enquanto ele carrega. A internet está um pouco lento no dia de hoje. O Lucidchart carregando, então, a sua área de trabalho. No canto esquerdo, a gente pode observar algumas formas padrões. Nós vamos adicionar aqui uma nova forma que é baseado em um dos diagramas da UML, que neste exemplo é o diagrama de classes. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com o diagrama de casos de uso. Nesse exemplo, vamos nos limitar somente ao diagrama de classes. A tela, ele adicionou para a gente aqui o diagrama de classes. Vamos fechar a nossa janela. Vamos aguardar um pouco para que ele carregue naturalmente. Dentro de um diagrama de classes, a gente pode fazer a representação de um pacote, que é basicamente uma coleção de classes de mesma finalidade. Para representar um pacote, a gente pode vir aqui no símbolo do pacote e puxá-lo para dentro da nossa representação. Podemos adicionar, podemos redimensionar o seu tamanho e ainda dar um nome para esse pacote. Vamos falar que esse pacote é o pacote modelo de um determinado contexto que nós estamos abstraindo. Para fazer a representação das classes, a gente pode pegar aqui, então, o desenho de uma classe. Esse desenho, ele contém as 3 separações que a gente comentou há pouco. A gente pode falar que essa classe é uma classe pessoa, e que essa classe pessoa, ela possui alguns atributos. Os atributos com o símbolo de mais significam atributos públicos, que podem ser acessados por todas as classes do nosso código-fonte. Vamos falar que como atributos, a nossa classe vai ter o atributo nome, nossa classe vai ter o atributo endereço, e por fim, a nossa classe pessoa terá o atributo, sei lá, e-mail. A gente pode definir o tipo de cada um desses atributos, falando que eles são, por exemplo, do tipo string, que é basicamente uma coleção de caracteres alfanuméricos. E a gente ainda pode, se fosse o caso, definir um valor padrão para o nosso atributo. Não é o exemplo que nós vamos trabalhar neste momento. Temos ainda as operações que a gente pode ilustrar, que seriam basicamente os métodos que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar na nossa classe. Vamos limitar o nosso exemplo a somente um método. Este método você vai chamar imprimir dados, em que a gente vai apresentar, se fosse o exemplo, se fosse uma implementação de código-fonte, todos os dados contidos na nossa classe pessoa, como nome, endereço e e-mail, em um modo que o nosso usuário consegue enxergar, seja imprimindo no console, seja imprimindo em algum canto de um site. Feita essa representação, a gente agora pode tentar trabalhar algumas opções adicionais no nosso diagrama de classe. Só um momento. A gente pode, por exemplo, pegar aqui uma nova classe, puxar a nossa nova classe para o nosso desenho. Vamos organizar um pouco os objetos para caber na tela. E a gente pode agora falar que essa nova classe ela vai ter uma peculiaridade que vai ser, por exemplo, os objetos que a classe pessoa terá. Então, a classe pessoa ela pode ter uma coleção de objetos, ela pode ter uma bolsa, ela pode ter uma carteira, ela pode ter um óculos, ela pode ter quaisquer tipos de objetos que a gente queira representar.
A gente vai fazer aqui uma relação entre as nossas classes, uma relação simples entre estas. Esta relação, a gente pode definir como que ela vai ser pelo traçado da linha, se fosse o caso. E a gente ainda pode falar se essa linha, se ela vai ser uma associação simples, se ela vai ser uma agregação, ou se ela vai ser ainda uma composição. No nosso exemplo, vai ser uma relação simples. E como objeto, a gente pode ter o nome do objeto, que é do tipo string, quando a gente vai falar se é um óculos, se é um relógio. A gente pode ter, então, o peso deste objeto, que vai ser basicamente um valor float, que vai ter um peso com casa decimal. E a gente ainda pode ter mais um atributo, que é a cor desse objeto, que vai ser do tipo string. Neste exemplo, a gente não vai ter nenhuma operação a ser feita com esse objeto. Observem que a gente fez aqui, então, uma proposta muito simples de uma pessoa e de um objeto. A gente pode representar outras variações. A gente pode fazer ainda, por exemplo, o uso do conceito de especialização e generalização. A gente pode pegar uma nova classe e falar que essa nossa classe ela vai ser a pessoa física. A pessoa física, a gente pode ter então como atributos, conforme visto no exemplo anterior, o CNPJ, que neste exemplo será um do tipo string, não terá valor padrão. A gente pode ter o número de RG, também é do tipo string. Vamos limitar o nosso exemplo a 2 atributos. E a gente ainda pode ter algumas operações, como, por exemplo, consultar os nossos dados de RG, por exemplo, a partir do nosso CNPJ. Neste exemplo, a gente vai retornar uma string, já que a gente está consultando os dados do RG a partir do CNPJ definido. Aqui, a gente também terá novamente uma relação. Essa nossa relação aqui é uma relação de especialização, então ela é a ponta de seta fechada, sem cor. A gente poderia criar a nossa outra classe de exemplo, que seria a classe pessoa jurídica. Nessa classe pessoa jurídica, a gente pode colocar aqui como atributo o CNPJ, que é do tipo string, não tem um valor inicial atribuído. Podemos apagar aqui os outros atributos. E essa classe ela não terá nenhum método. A relação da classe pessoa jurídica com a classe pessoa, ela também existe. Então a gente pode puxar aqui um sinal de relação. E a gente pode falar que essa relação, ela é uma relação de ponta fechada, sem preenchimento, de cor branca, que é basicamente a relação de uma especialização, ou seja, pessoa é a classe mais generalista, enquanto que pessoa física e pessoa jurídica são as classes especializadas desta. E a gente ainda tem uma classe associativa, que é a classe objetos. Vamos tentar melhorar um pouco aqui a posição dos nossos elementos. Temos aqui, então, o desenho de um modelo que a gente abstraiu. Se esse modelo fosse persistente, se a gente tivesse um banco de dados que tivesse esses mesmos atributos como colunas de suas representações, a gente teria aqui, então, um modelo ideal para essa finalidade. A gente poderia exportar esse diagrama de classe, vindo aqui no menu Arquivo, procurando a opção de exportar e selecionando PDF ou PNG, ou até mesmo JPEG, para exportar como imagem e nos formatos específicos. E é esse o conteúdo previsto para essa aula, falar com vocês um pouco sobre esse diagrama da UML e apresentar
como utilizá-lo utilizando o software Lucidchart. Dúvidas e ponderações, falamos na sequência. Até logo.